Gráfico de curvatura, né? Esse aqui é a curvatura J, que significa extinção em massa. Esse gráfico aqui é super tranquilo de entender. Como você já deve imaginar, o que acontece aqui? Ó, você tem o número de indivíduos, né? E o tempo. E o que seria essa curva J? Então, é uma curva comumente encontrada em grupos de algas, né? Bactérias e alguns animais. Encontrada geralmente em maior porcentagem dentre esses três aí em algas, tá? Em algas ele é mais comum. Não quer dizer que é impossível, que não dá para ver em bactérias e animais. Dá para ver também, só que é mais comum ainda em algas. E qual que é o lance aqui, gente, para a gente conseguir entender esse gráfico aqui? Perceba que a gente tem o que aqui inicialmente aqui? O que essa curvatura é aqui que eu falei no slide anterior? Isso aqui é o crescimento exponencial, ok? Isso aqui é o crescimento exponencial, mas perceba que ele chega até um determinado ponto e cai direto, mas vai assim, ó, fundo mesmo, como diz aquele ditado, quanto maior a altura, maior a queda, seria mais ou menos isso daí. E isso ocorre por quê? O que é isso? Então vamos lá. Então o crescimento exponencial, igual eu falei, seguindo ali a leitura ali, seguido da extinção abrupta. Então tem uma extinção repentina. Rapidamente assim ocorre uma extinção geral, que vai causar, né, pode causar extinção, mas pode causar uma redução significativa, a ponto de chegar quase a zero a população. Então a gente tem duas situações. Pode extinguir uma população por completo ou pode deixar a população próxima a zero. Vamos pensar, por exemplo, uma população de gafanhotos, que, sei lá, tem num determinado local, vamos imaginar 1 bilhão de gafanhotos. Estou chutando aqui, gente, estou chutando 1 bilhão de gafanhotos. Daí, de repente, começa a extinguir, chega, sei lá, a 15 espécies. Chega quase à extinção, certo? Então, é um exemplo aqui que chega quase à extinção. E qual que é o lance aqui? Como que vai ocorrer? Para que uma população ela tenha essa curvatura inicial, essa curva exponencial, precisa ter o quê? Recurso. Pensando no gafanhoto, a gente pode pegar, por exemplo, os vegetais, pode ter uma plantação, por exemplo. Pode pegar, por exemplo, a plantação, uma grande disponibilidade de vegetais em uma determinada área, né? Então, o que vai acontecer? A população ela vai crescer, vai começar a se multiplicar, vai gerar descendentes, esses descendentes vão começar a se alimentar e vão gerar novos descendentes, e vai uma coisa, vai outra coisa, e vai chegar num ponto que vai acontecer o seguinte, vai acabar tudo, certo? Vamos supor que a taxa de consumo dessa população não acompanha o crescimento dos vegetais. Então, eles consomem muito rápido, e não dá tempo dos vegetais se regenerarem, vamos dizer assim, para gerar novas folhas, né? E alimentar novos indivíduos. O que vai acontecer? Começa a declinar. Por quê? Porque não tem mais disponibilidade de recursos, não tem mais alimento. E daí o que acontece? Ocorre essa queda abrupta. E a extinção é inevitável neste caso. Certo? Então há uma alta disponibilidade de nutrientes. Perceba que eu coloquei nutrientes também. Tá? Por que eu coloquei nutrientes? Porque pensando nos organismos aquáticos, como por exemplo as algas. Então pode ser que no ambiente aquático tenha muitos nutrientes que favoreçam essa multiplicação. Aí neste caso, né, no caso das algas, vai ocorrer uma proliferação de algas. E daí, se esses recursos acabarem, mesma coisa. A população vai declinar e daí pode ocorrer extinção ou não. Né? Então, a explosão populacional seguida de uma queda abrupta do número de organismos. Decorrente do quê? Do esgotamento dos recursos. Né? Isso ocorre por conta que acabou, né? É igual eu falei anteriormente, os indivíduos eles consomem o recurso muito rápido e o recurso não consegue se renovar a tempo. E daí ocorre o que vocês estão vendo aqui. Né? Então a taxa de mortalidade dos organismos é expressiva e pode acarretar na sua extinção. Pode ser que sim, pode ser que não.